Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos estar dando início, nesta manhã, à leitura da palavra do Senhor, nosso devocional. Vamos estar lendo hoje Atos capítulo 26, do 1º ao 30. Estamos lendo a respeito de Paulo, Paulo diante dos reis, porque ele novamente foi preso em Jerusalém, por pregar a palavra do Senhor. Que antes Paulo, era um perseguidor da igreja. E hoje, aqui a Bíblia nos relata que ele é um pregador da palavra do Senhor. Por isso, os judeus, intentam matar ele o tempo todo. E o Senhor sempre está livrando ele, de todas as ciladas que eles estão armando contra ele. Amém? Vamos estar lendo nesta manhã a palavra do Senhor e pedir para que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos dar discernimento da sua palavra nesta manhã. Abra o seu coração, pegue sua Bíblia, Vamos estar lendo a palavra do Senhor nesta manhã. Amém? Se você puder me acompanhar, aí onde você está, amém? Pegue sua Bíblia e vamos estar lendo juntos a palavra do Senhor. Paulo discursa perante o rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versados em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quisesse testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejavam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuito parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os arguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, que por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio,
para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, e nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Paulo é interrompido por Festo. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem eu me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo teria sido solto se não tivesse apelado para César. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns aos outros, dizendo, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Amém? Oh, Deus maravilhoso. Que palavra grandiosa, né? Maravilhosa nessa manhã, aos nossos corações. Aqui Paulo, né? Continua pregando novamente, né? Para aqueles que estão interrogando, que é o rei, né? Agripa e Festo, né? São os reis daquele local. E Paulo, novamente, a partir desse depoimento, dessa defesa dele, ele poderia ter sido solto, mas como ele apelou para outro rei, né, que é o César, então ele não foi solto, exatamente, porque é o propósito de Deus, para ele continuar a sua pregação, né, em segurança, na verdade, né, essas prisões dele era para a segurança dele, né, porque o povo sempre queria matá-lo, né, quando ele estava na sinagoga, né, ou pregando nas ruas. Os judeus, os gentios, aqueles que não creram em Jesus, eles estavam sempre tentando matar Paulo. Então, por causa dessas prisões, esses reis estavam protegendo a vida de Paulo, né? E tudo isso era um propósito do Senhor na vida de Paulo, né? E que Deus, né, possa continuar nos abençoando com essa palavra maravilhosa do Senhor aos nossos corações todos os dias. Que possamos, né, abrir nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar este dia maravilhoso para todos nós. Deus é maravilhoso, né? Impossível não sentir a presença de Deus.
nessa manhã. Obrigada.